O Brasil registrou saldo positivo na geração de empregos formais em março, mas a região norte não acompanhou a tendência nacional e contabilizou perdas. Vamos a Brasília saber os detalhes com o Wellington Lopes. Boa noite, Wellington. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Os dados divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho revelam que em um mês foram perdidos mais de 3.500 postos formais aí na região. No mês passado, foram criados 13.117 empregos com carteira assinada em todo o país. O número é resultado da quantidade de contratações menos demissões no período. Apesar do resultado positivo, o saldo é considerado pequeno, uma vez que no mesmo mês, tanto em 2013 quanto em 2012, a geração de vagas superou 110 mil. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED do Ministério do Trabalho e Emprego. No balanço por regiões, Sul, Sudeste e Centro-Oeste avançaram, enquanto Norte e Nordeste tiveram perdas. A região Norte amargou o fechamento de 3.679 postos de trabalho com carteira assinada. Ainda falando sobre emprego, uma outra pesquisa também divulgada hoje, só que pelo IBGE, diz que a taxa de desemprego teve leve queda no país em março, ficando em 5%. Em fevereiro, esse índice havia sido de 5,1%. De acordo com o IBGE, o número de desempregados no Brasil é de 1.200.000 pessoas. E a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar a fiscalização nas estradas federais durante o feriadão. O reforço nas ações de prevenção a acidentes vai até a meia-noite da próxima segunda-feira. A Operação Rodovida Semana Santa 2014 começa nesta quinta-feira com 10 mil agentes da Polícia Rodoviária Federal distribuídos pelos 65 mil quilômetros de rodovias federais do país. O reforço na fiscalização vai se estender também ao feriado de Tiradentes, comemorado na segunda-feira, quando ocorre a volta para casa daqueles que vão viajar no feriadão. A PRF vai contar com 150 radares móveis, além dos radares fixos. O objetivo é coibir o excesso de velocidade e as ultrapassagens em locais proibidos. Essas infrações contribuem para a ocorrência de colisão frontal, que é o tipo de acidente que mais mata. Ao participar do anúncio da operação em Brasília, o ministro das Cidades lembrou a quantidade de vidas perdidas diariamente no trânsito brasileiro. Se nós tivéssemos diariamente a queda de um avião matando 120 pessoas diariamente nesse país, nós ficaríamos muito mais chocados do que os acidentes de trânsito que matam as mesmas 120 pessoas no nosso país. Tecnologia e aumento da fiscalização podem ajudar a reduzir a quantidade de acidentes, mas o fundamental mesmo é preparar o espírito dos motoristas que vão pegar a estrada nos próximos dias. A sociedade brasileira vai cada vez mais se conscientizando que só através da responsabilidade individual de todos aqueles que estejam trafegando nas nossas rodovias, nós poderemos salvar a vida de milhares de cidadãos brasileiros. E depois que a presidente Dilma Rousseff vetou o projeto de lei que autorizava a criação de novos municípios, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou uma nova proposta com critérios diferentes para a criação, emancipação e fusão de cidades. Uma das alterações diz respeito ao número mínimo de habitantes que o distrito que queira se emancipar precisa ter. No caso da região norte, passou de 5.000 para 6.000 habitantes. A proposta ainda precisa ser votada no plenário do Senado e, se for aprovada, aí seguirá para a Câmara dos Deputados. Por hoje é isso. Nós aqui de Brasília desejamos a todos um excelente feriado. Confira agora a manchete do Jornal do Comércio desta sexta-feira. Federação aponta prejuízo de 40 milhões com paralisação. A greve da Suframa acabou em março, mas os efeitos gerados pelos 47 dias de paralisação ainda estão longe do fim. Pelo menos é o que afirma o vice-presidente para assuntos internacionais da Associação Brasileira dos Transportadores de Cargas, Paulo Calef. Ele avalia que os efeitos da greve ainda serão sentidos pelas empresas de transporte durante um ano.
A Federação das Empresas de Logística, Transporte e Agenciamento das Cargas da Amazônia contabilizou que os prejuízos gerados pela greve seriam de 40 milhões em veículos e cargas que deixaram de ser transportadas. No auge da paralisação, 2,7 mil carretas ficaram estacionadas, das quais 1,4 somente com insumos, produtos e mercadorias com destino ou origem nas empresas do PIM. Para o presidente da Federação, Paulo Calef, o problema da Amazônia hoje é a SUFRAMA. No Acre, com o objetivo de fortalecer a sustentabilidade entre os índios, lideranças indígenas e secretários de Estado, foi lançado um edital com mais de R$1,5 milhão em recursos. Lideranças indígenas e secretários anunciaram um edital que visa apurar iniciativas que fortaleçam a sustentabilidade entre os índios. Segundo o documento, R$1,5 milhão serão destinados aos órgãos indígenas que fazem este tipo de trabalho e mais R$3,5 milhões destinados aos 149 agentes florestais que realizam o trabalho junto às aldeias. O Acre conseguiu, ao longo dos últimos anos, diminuir o seu desmatamento. Nós aumentamos a nossa produção e nós diminuímos o nosso desmatamento. Isso permitiu que nós pudéssemos, inclusive, captar recursos em função disso. Esses recursos são do KfW, recursos de um banco público alemão. Questões como gestão territorial e preservação das terras indígenas serão postas em questão com o projeto. Assim, comunidades poderão integrar o programa para melhorar a qualidade de vida. A importância desse edital é fortalecer cada vez mais as terras indígenas que já têm, né, os seus planos de gestão das terras indígenas, né, onde as próprias comunidades colocam dentro desse plano as prioridades das ações, principalmente nessa área de produção, né, de redução do desmatamento, né, das terras indígenas, né, possibilitando, né, projetos em várias áreas de cultura, de produção, implantação de sistemas agroflorestais. Prefeitura de Porto Velho cancela contrato com a empresa responsável pela coleta de lixo na cidade. Em coletiva, o prefeito Mauro Nassif esclareceu os motivos do rompimento com a empresa. A repórter Rosiane Vargas tem as informações. O contrato, que teria validade até 2030, foi cancelado após acordo entre a empresa Marquise e a Prefeitura de Porto Velho. Vamos conversar agora com o prefeito Mauro Nassif, que trará mais detalhes. Prefeito, o que levou à suspensão desse contrato? Primeiro deixar claro que ainda falta a decisão do juiz. Já existe o acordo entre as partes, que é a Prefeitura e a empresa que coleta lixo na cidade de Porto Velho, faltando apenas a decisão judicial, que eu acredito que ela não deva demorar muito. O que leva? Isso aí é o que a gente vinha sentindo. Primeiro, a população mostrava um grau importante de insatisfação. Segundo ponto, a empresa ela questionava muito que o que ela estava recebendo atualmente não era o valor que deveria ser pago. Por exemplo, antes do início da nossa gestão era pago R$1,8 milhão. Após assumirmos, caiu para R$1,1 milhão. Teve uma diferença gritante. Então a empresa entendeu que para ela não era interessante também pela maneira como Porto Velho vem tratando essa coisa pública. Então o que nós queremos agora? Nós temos um prazo, se houver a homologação, sempre deixar claro isso, de que nesse prazo, que vai até 31 de outubro, a empresa continuará no mercado, porque é um serviço contínuo, é um serviço que não pode ser abandonado ao bel prazer de quem quer que seja. Então, ela tem a obrigação de prestar esse serviço. Segundo, e abriremos processo licitatório, mas diferente dos moldes de hoje, nós abriremos por setores. Por exemplo, a empresa que irá concorrer à coleta de lixo é um setor. A empresa que irá trabalhar para construção, para questão de equipamentos, entre eles até investimento, entre eles aterro sanitário é outro. A empresa que irá trabalhar para coleta de materiais recicláveis, que são os catadores de materiais recicláveis, que a gente quer fortalecer essas pessoas que vivem disso. Então a gente entende que é importante para a cidade de Porto Velho, maior geração de emprego e principalmente, que esse já é um ponto importante,
é uma qualidade melhor de serviço ofertado à população de Porto Velho. Obrigada, prefeito. Rosiane Vargas, de Porto Velho, Rondônia, para o Amazonsat. Em instantes, Prefeitura de Macapá começa a organizar e informatizar cemitérios da cidade. Nós voltamos já já.